Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar avançando nos nossos parâmetros de um texto de divulgação científica. Hoje nós iremos aprender sobre a recuperação de conhecimentos tácitos. Esse parâmetro ele vai tratar sobre os conhecimentos comuns, aqueles conhecimentos que não precisam de contestação científica, pois eles já são aceitos pela maioria. Quando nós pensamos na recuperação do conhecimento tácito, nós temos que entender que é um uso do conteúdo implícito. O conhecimento tácito ele é facilmente reconhecido pelo público-alvo. Não precisa de uma explicação. São termos que nós podemos utilizar no nosso dia a dia e que sabemos que ele tem um viés científico. Nós podemos pensar na gravidade. A gravidade é algo que é comum à compreensão de todos. Sabemos que se cairmos de um local com uma certa altura, podemos nos machucar. Então não precisa passar por uma experimentação para entender a existência e a importância da gravidade. Esse conhecimento tácito, ele faz uma conexão com a realidade científica. Ou seja, eles são aqueles conhecimentos científicos que podem ser utilizados para preparar o caminho para a apresentação do conhecimento científico a ser apresentado no seu texto de divulgação científica. Esse conhecimento comum, ele não é apresentado de uma forma formal. Pelo contrário, ele traz uma ideia de uma explicação, ele apresenta o conhecimento científico de uma forma comum à realidade do público-alvo. Costumo utilizar a analogia dos degraus. É como se o conhecimento comum ele fosse os degraus que iriam levar o leitor até o conhecimento científico. E pensando nisso, no processo da escrita, você deve ter essa preocupação de perceber e organizar os conhecimentos comuns que podem fazer uma conexão com a realidade científica que você apresentará, para que você não traga logo o conhecimento científico que muitas vezes é complexo para o teu público-alvo. Pelo contrário, você trará primeiramente aquilo que está mais próximo do seu leitor e ele vai ter aquela comunicação e aquele entendimento mais fácil quando você apresentar o conhecimento científico. A rubrica do parâmetro recuperação dos conhecimentos tácitos traz também os seus níveis que apresentam a qualidade dessa recuperação. Um conhecimento tácito recuperado no nível avançado, ele traz essa ideia de apresentar um conhecimento comum e de fácil entendimento pelo público infantil, com o intuito de conectar o leitor para que possa ter a mudança da perspectiva comum de situação do cotidiano para a perspectiva científica. E a apresentação desse conhecimento tácito, ela é feita de forma contextualizada, no momento certo, uma apresentação estratégica no texto, a fim de respeitar a coerência e a coesão do texto, não sendo apresentada como já acontece no nível médio. No nível médio, há essa preocupação também de trazer esses conhecimentos comuns, de fazer essa conexão, de fazer essa mudança de perspectiva do comum para o científico. Mas a forma como é apresentada no nível médio, ela não é de forma contextualizada e estratégica, ela é colocada de uma forma mais abrupta, fazendo uma quebra que às vezes fica faltando uma conexão para o leitor compreender o que estava se querendo dizer ou por que a utilização desse conhecimento comum para apresentar o conhecimento científico. Já o nível iniciante ou nível básico é um texto de divulgação científica que não apresenta esse conhecimento comum. Ele não tem essa preocupação e esse cuidado de colocar uma linguagem de forma que venha primeiramente a contextualizar para depois apresentar o conhecimento técnico-científico ou o ensinamento científico que vai ser apresentado no texto de divulgação científica. E o fato de não apresentar esse conhecimento, ele pode ocasionar uma maior exigência do leitor para a compreensão desses termos científicos, causando assim uma dificuldade ou até mesmo uma má ou não compreensão do que está querendo ensinar. No texto 1, nós podemos perceber algumas recuperações do conhecimento tácito. Por exemplo,
quando é destacado no texto essa seguinte informação: a maioria das moscas é importante para a transformação da vida na Terra. Mais para frente, a frase dizendo: a maioria das moscas vive nas florestas. Essas frases vão despertar um conhecimento de algo e uma informação que geralmente o público leitor ele já vai possuir. E elas estão presentes para depois trazer informação, conhecimento científico que vai ser apresentado. Lembre-se, esse texto está trazendo a pergunta: para que servem as moscas? Então, ele pega o conhecimento comum e também vai depois trazer o conhecimento científico para apresentar a serventia, o porquê da utilização e da existência das moscas no nosso ecossistema. Quando nós pensamos no texto 2, o que é a energia limpa, ele traz também duas informações bem interessantes sobre essa recuperação do conhecimento comum. Olha na primeira frase: os seres humanos estão rodeados de energia, aquela que vem do sol, das tomadas elétricas, de nossa casa e até mesmo a que existe dentro da gente, que nos dá força para realizar as atividades do dia a dia. Essas informações são totalmente comuns à realidade do público-alvo. Quando nós pensamos também na frase: há também a energia que vem do gás natural produzido pela natureza, e é ela que muitas vezes movimenta os carros das grandes cidades. É uma informação também que é de comum à realidade do público-alvo. Ele conhece essas informações e fazem parte do seu dia a dia. No texto 3, nós podemos perceber a recuperação desses conhecimentos tácitos na seguinte frase: a baixa produção de hormônios faz com que nossos tecidos fiquem enfraquecidos, o que gera a famosa corcunda nas costas. Quando o autor do texto de divulgação científica ele traz essa informação, essa expressão que é de comum as pessoas falarem corcunda, ele vai estar trazendo essa recuperação de algo que é da realidade comum do leitor e para fazer a apresentação do conhecimento científico. Mas em outros momentos poderia também ter sido utilizado outros conhecimentos comuns para auxiliar na compreensão do porquê as pessoas encolhem com o tempo, com a idade. Já no quarto texto, nós temos também algumas expressões que retratam também essa recuperação do conhecimento comum, como, por exemplo, na frase água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Essa expressão ela é bem conhecida, é um ditado e que ele vai trazer para apresentar as informações científicas em relação por que a água do mar é salgada. Então, durante a explanação, ele se apropria de algo comum da realidade do leitor. Outro momento que ele utiliza também é durante a frase: existem outros tipos de sal, além do que conhecemos de nossas cozinhas, que se chama cloreto de sódio e é produzido em maior quantidade, como o carbonato de cálcio e o cloreto de magnésio. Então, quando ele traz a ideia nossa cozinha, ele faz essa recuperação do conhecimento tácito, aquilo que já é comum da realidade do leitor. Agora sim, você já está se apropriando de mais um parâmetro para a construção de um texto de divulgação científica, a recuperação dos conhecimentos tácitos. Na próxima aula, nós vamos ver a presença de procedimentos explicativos que auxiliam também na explicação e explanação dos termos técnicos científicos. Promover a ciência é um dever de todos. Até mais!